e a visão que a gente está tendo aí para levarmos pessoas para o encontro dos vencedores. Mas, para não perder esse ambiente, né, vamos já entrar na ministração de hoje. Dá para projetar? Dá, né? Nossa aula, se não me engano, de número 9, da nossa escola de profetas, né, e o tema hoje é a origem dos falsos profetas. Sabe, irmãos, nós estamos aqui para entendermos o que a Bíblia nos ensina a respeito de viver debaixo de um mover profético. Nós não estamos aqui, né, apesar do nome ser escola de profetas, nós estamos aqui para formar profetas, né, que vão sair revelando o futuro, que vão sair, né, falando coisas, né, fora, né, do comum. Não. Nós estamos aqui para entender que o profeta é aquele que representa Deus. Então, todo cristão, ele representa Deus aqui na terra. Amém? Fala assim comigo: eu preciso representar Deus na terra. As pessoas têm que olhar para você e ver em você algo diferente, ao ponto de falar assim: puxa vida, como você, né, transmite paz, sempre tem palavra positiva, porque você está representando, você é um embaixador. A Bíblia chama isso um embaixador. Embaixador é aquele que representa um outro país, né, dentro de um país. Então, nós somos embaixadores, nós representamos Deus aqui na terra. A questão, é onde nós vamos entrar agora, que existem algumas situações em que as pessoas, às vezes são cristãs, às vezes estão até dentro da igreja, mas não estão representando de uma forma boa, de uma forma verdadeira Deus. Aí o que acontece? A pessoa com seu mau testemunho acaba tirando, né, a outras pessoas de reconhecerem a Deus na sua vida. E às vezes até trazendo algum dano, trazendo ali, puxa vida, se for para ser crente, ser igual a esse cara aí, eu não quero ser crente não. Que cara chato, esse cara é mentiroso, esse cara é enrolado, esse cara... Aí acaba, ao invés da gente aproximar pessoas em Deus, a gente acaba distanciando as pessoas de Deus, porque a gente está... Essas pessoas, e nós vamos chamar assim de falsos profetas, né, porque estão representando mal a Deus, não estão mostrando quem Deus é, dando mau testemunho, acabam afastando essas pessoas de Deus. Vamos então falar um pouco sobre isso. Os falsos profetas que estão na igreja, esses que representam de uma forma errada, dão mau testemunho, são aqueles que são destruidores. Talvez, às vezes, ministrando com um verdadeiro dom profético. Né? Às vezes a pessoa está até na igreja, ela ora, ela canta, e ela está ali no meio do povo, mas não tendo o bom caráter de um homem de Deus, de um profeta. Aí o que acontece? O fruto dessas pessoas é a divisão, é a discussão, são discórdia nas igrejas em que atuam. Sabe, irmãos, isso é muito triste, porque às vezes a gente vê pessoas que se afastam da igreja, da comunhão dos irmãos, e a gente vai atrás, a gente tenta conversar, e a pessoa diz: eu desentendi com fulano de tal, eu não concordo com o que ele fez, eu não, então eu não quero mais estar lá na igreja. Entre essa questão, a pessoa, às vezes, dando seu mau testemunho, traz divisão, traz discussão, discórdia, traz briga, e isto é representar de uma forma errada a presença de Deus, representar de uma forma errada, né, quem Deus é. A gente precisa tomar esse cuidado, sabe? A gente tem que... Eu não estou aqui para a gente apontar para pessoas, mas eu estou aqui para a gente olhar para dentro de nós e saber, sabe, olhar para dentro de você e saber se as tuas palavras, se o teu testemunho, a tua vida realmente está mostrando esse Deus verdadeiro, esse Deus bondoso, esse Deus de amor, esse Deus, sabe, que está com os braços abertos para receber as pessoas. Ou
com a sua vida você está distanciando pessoas de Deus. A gente precisa parar e examinar a nossa vida, né? Ser chamado para ministrar profeticamente significa ser chamado para quê? Para representar o Senhor. É o que eu falei, a Bíblia chama, né, a igreja como embaixadores. A embaixada, né, dos Estados Unidos no Brasil está ali representando os Estados Unidos aqui dentro do Brasil. A igreja e nós representamos na terra o reino de Deus. Então, o profeta, aquele que está aqui, né, falando e vivendo, a igreja em si, que anda e se move debaixo desse mover profético, ele tem um chamado para representar o Senhor. E são duas as maneiras pelas quais o representamos. Quais são as maneiras que a gente consegue representar o Senhor Deus aqui na terra? Com as nossas palavras e com as nossas vidas. Amém? Fala assim comigo: eu represento Deus com a minha palavra e com a minha vida, ou seja, o seu testemunho. Não adianta você falar e não viver aquilo. Ontem mesmo estava aqui dando aula no ITQ, dando aula de homilética. O João estava lá. Não, o João estava no terceiro ano, né? Você não estava na minha sala, não. Eu dei para o primeiro ano dessa vez. Mas eu falando ali sobre homilética, e uma das coisas é esta: o pastor, né, quando ele ministra, ele precisa buscar viver o que está pregando, senão não tem sentido. Aí eu citei o exemplo, aonde nós estamos vivendo aqui. Olha, gente, eu digo assim: igreja, domingo agora é um dia tão especial, nós temos aí o dia do jejum do Yom Kippur, começa às 18 horas de domingo e vai até às 18 horas de segunda-feira, e faça o seu jejum. Aí eu prego isso. Aí na segunda-feira o que eu vou fazer? Vou fazer um churrasco lá em casa, fazer um almoço gostoso. Aí não dá certo. Né? Não funciona, porque eu falo algo, mas não vivo o que eu estou falando. Eu preciso ser aquele primeiro que fala assim: não estou firme aí nesse jejum, vou ficar aqui na igreja, não vou arredar o pé, vamos estar junto aqui, quem quiser vem para cá, estaremos juntos aqui em consagração. Então, irmãos, é com a palavra. Então, o profeta em si, ele vai estar levando a palavra, mas a vida tem que corresponder com a palavra que ele está dizendo. Por isso, né, ele diz ali, né, nós precisamos representar o Senhor com as nossas palavras e com a nossa vida. Apocalipse 19:10 diz o seguinte: que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Não poderemos viver a nossa vida de qualquer jeito, nem usar palavras negligentemente, se é que queremos, de maneira adequada, representar Jesus, a testemunha fiel e verdadeira. Amém? Mais uma vez, declare: eu preciso representar Jesus aqui na terra, com as minhas palavras e com a minha vida. Amém? Vamos seguir então? Vamos lá. As progressões dos falsos profetas. Olha que lá na cartinha, né, de Judas, né, no verso 11 diz: ai deles, porque prosseguiram. Ele está falando aqui dos falsos profetas, desses que representam de uma forma errada a Deus. Aquele que às vezes está até dentro da igreja, aquele que às vezes até está ali cantando, orando, e muitas vezes, às vezes até pode estar até na frente de algum lugar, mas que representam mal, né, a Deus, esses falsos. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Nós vamos caminhar aqui nessa aula hoje, né? Eu não gosto de me demorar muito, sobre esses três personagens, tirar um ensinamento de cada um deles, aonde nesta carta nos mostra que é o caminho de um falso profeta, que é, né, a forma que ele vai agir. Caim,
Balaão e Corá representam cada um uma diferente falha de caráter que vai perverter o ministério. Como eu disse, não estamos aqui para apontar para ninguém, mas estamos aqui para olhar para dentro de nós e ver se essa manifestação negativa não está de alguma forma aí surgindo dentro de nós, de Caim, Balaão e Corá. Vamos ver cada um deles? Vamos começar com Caim. Caim, eu acho que todo mundo conhece, né? Caim é fácil de lembrar, né? Caim que matou Abel, que ofereceu lá os sacrifícios, né? O sacrifício de Abel foi aceito por Deus, de Caim não foi aceito. Caim ficou tomado ali, possesso de raiva por aquilo e acabou matando. Foi o primeiro homicídio, né? Primeiro assassinato, né? Que a história da humanidade conhece, que é Caim matando seu irmão Abel. Caim, então, o que representa? Representa aqueles que estão contaminados com a falha de caráter da obstinação. O nome Caim significa fazedor ou fabricante. O que significa isso? Aquele que faz do seu modo. Por que a oferta de Caim não foi aceita e de Abel que foi aceita? Porque Abel ofereceu aquilo que estava de acordo com a direção de Deus. O perdão ele seria alcançado através de sacrifícios com derramar de sangue. Até o Senhor Jesus, os sacrifícios eram derramar de sangue. Jesus morreu na cruz derramando seu sangue, e o sangue dele é absoluto. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. E aqui, o direcionamento era derramar sangue. O que Caim faz? Ele vai lá, pega frutos, pega outras coisas lá e oferece. Ele faz do jeito dele, não do jeito que Deus colocou. Então, o primeiro modo de uma pessoa se tornar esse falso profeta, uma pessoa que representa de uma forma errada Deus na terra, é quando a pessoa ela não faz segundo o que a Bíblia ensina, o que Deus direciona, o que os seus líderes estão direcionando, seus pastores estão direcionando, mas quer fazer do seu jeito. Não, eu vou fazer do meu jeito. Samuel não sabe de nada, deixa que eu entendo como é que faz, como é que resolve isso, pode deixar comigo. Então, esta é a primeira falha aí de caráter, né? Da obstinação, a pessoa que está obstinada, vai fazer do seu jeito. Obstinação é o desejo de fazer tudo do nosso modo, ao invés, né, em vez de conforme o modo de Deus, ou conforme a instrução daqueles que o Senhor colocou como autoridade em nossas vidas. Aqueles que estão seguindo o caminho de Caim são obstinados a ponto de não serem ensináveis por ninguém. A pessoa nunca senta para aprender. A gente fala, gente, vem no culto sexta-feira, a pessoa nunca quer sentar para aprender. Quando vem na igreja, fica andando, vai para a rua, fica conversando nos corredores. Isso eu já sei, tudo que o pastor está pregando eu já sei. Achei muito bonito esses dias, deixa eu lembrar aonde que foi o testemunho, né? Agora não vou recordar, alguém comentou da pastora Ruth, alguém fez esse comentário da pastora Ruth. Aí me vira aqui a memória onde eu vi essa palavra. Mas a pessoa disse, lembrei, o Clarindo aqui na quarta-feira à tarde, na tarde da bênção. O Clarindo, no meio do louvor, ele falou assim, gente, eu admiro ver a pastora Ruth, porque toda vez que ela vem aqui em uma reunião, um culto, um congresso, ela fica sentadinha, ela abre o caderno e ela anota tudo que estão pregando. As pessoas ali, os pastores estão pregando, ela está ali anotando. E eu olho para aquilo e falo assim, a pastora Ruth tem quase 50 anos de ministério, que está estudando a Bíblia, tem uma sabedoria tão grande da palavra de Deus, mas ela continua ali sentadinha, anotando tudo, pronta para aprender. Aí o Clarindo disse assim, se ela faz isso, muito mais eu tenho que fazer, que estou começando agora. Né?
Mas aquele que está nesse caminho de Caim, da obstinação, ele não senta para aprender. Ele sabe, ele não é ensinável. Por quê? Porque ele é obstinado, ele faz do jeito dele. Ele quer fazer as coisas da forma dele, não da forma que Deus colocou. Né? Ponto de não serem ensináveis por ninguém, nem mesmo por Deus. A obstinação, então, é a raiz de muitos pecados. Vemos isso com Lúcifer. Lúcifer foi assim, ele achou que ele era maior que Deus e se rebelou contra Deus. Depois com Adão, falei domingo, né? Domingo eu vou pregar, eu vou entrar um pouco nessa questão, né, do pecado ali de Adão e Eva, a forma que eles abriram mão de toda a promessa de Deus. Mas começou com eles, por quê? Porque eles falaram assim, não, a gente não precisa mais estar na dependência de Deus. Comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, era declarar que não precisa mais, que Deus define o que é certo e errado. Eu vou tomar a minha decisão que é certo e errado. Obstinação. Esses dois pecaram por escolher o seu próprio caminho, em vez de seguirem pelo caminho de Deus. Amém, irmãos? O que nós entendemos? Que o caminho para alguém que representa mal a Deus, conforme Judas ali escreve, começa com Caim, próximo agora, Balaão. Pode colocar a tela do Balaão. E Balaão, Caim nos fala da pessoa obstinada, a pessoa que não quer aprender mais, a pessoa que quer fazer do seu próprio jeito, não do jeito de Deus. Esse aí representa mal Deus. E Balaão? Balaão era um profeta lá do Antigo Testamento que foi pago para profetizar contra a nação de Israel. Foi pago. Né? Ele recebeu dinheiro para profetizar contra a nação de Israel. O nome Balaão, então, significa devorador do povo ou conquistador do povo. Ele representa aqueles que devoram as ovelhas, que usam as pessoas para o seu próprio proveito. A Bíblia diz que Balaão tinha sido um profeta a quem o próprio Deus veio. Né? Entretanto, quando foi tentado a usar o seu dom profético para obter riquezas e glória para si, às expensas do povo de Deus, ele acabou cedendo a este pecado. Sabe, irmãos, isso é tão triste, porque essa situação muitas vezes ainda acontece nos dias de hoje. Pessoas que são pessoas usadas por Deus, pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas em algum momento da sua trajetória, o dinheiro fala mais alto. E a pessoa, ela vende tudo aquilo que ela recebeu de Deus, ou quer usar de uma forma errada aquilo que Deus colocou nas suas mãos para um benefício próprio. Sabe, nós vivemos representando o reino de Deus de que forma? Servindo e não ser servido. É abençoando, sabe? É colocando o próximo em primeiro lugar. Entendendo que a gente tem que estar pronto a sempre a doar, a dar mais, sem querer nada em troca. Não foi o caso de Balaão. Este pode ser a maior tentação para os que estão na liderança. Vamos usar a nossa posição, o nosso poder e a nossa autoridade para servir as pessoas ou a nós mesmos. Sabe, eu fico muito triste às vezes quando a gente vê pessoas que elas só fazem algo às vezes na obra de Deus quando o nome delas está em evidência. Quando o nome dela está no cartaz, quando o nome dela está no banner da internet, aí ela está sempre pronta para fazer as coisas. Mas quando ela está nos bastidores, quando ela não aparece, ela está ali servindo, ela já não tem tanto interesse. Por quê? Porque ela caiu nessa tentação, sabe, de usar a sua posição. Às vezes não é só dinheiro, mas é a fama, é, sabe, se projetar de alguma forma. A Bíblia é tão clara quando ela diz que Deus cresça e eu diminua.
Sabe, irmãos, que é Deus que tem que aparecer, não é o homem, não é Samuel, não é qualquer outro pastor. Deus tem que ser aquele que está sempre em evidência neste lugar. Aí a pessoa às vezes não entende isso, e ela cai nesse caminho de Balaão, representando assim mal Deus aqui na terra, né? O caminho aí dos falsos profetas. Vamos para o último. E Corá. Quem foi Corá? Corá literalmente significa calvo, ou sem cobertura, né, careca. Ele representa a rebelião. Você vai ver a história de Corá, junto com Moisés, quando ele levanta, né, ele direciona, ele vai na frente, né, lidera, a palavra correta, lidera uma grande rebelião contra Moisés. Então, este representa a rebelião, muitas vezes presente na vida e no ministério de falsos profetas. No Números, né, livro de Números, capítulo 16, encontramos esse cenário que expõe o caso de Corá e a sua oposição. Ele se opõe contra Moisés, que era o líder que Deus tinha colocado lá. Corá e os outros homens de renome em Israel levantaram-se contra Moisés e Arão, com a acusação de que eles tinham assumido demasiada autoridade. Ele falou assim: não, vocês têm autoridade demais, nós não estamos aceitando isso, vocês querem mandar demais sobre nós, vamos se levantar. E eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés, uma vez que todo Israel era santo aos olhos de Deus. Ele fala assim: não, todo mundo aqui, né, pode mandar. Esse movimento, que aparentemente era democrático, na verdade, ele era inspirado pelo desejo de Corá de ter pessoalmente mais autoridade. Ele queria se promover em cima disso. Levanta uma rebelião contra o líder, que era Moisés, porque ele queria ter mais autoridade, ele queria ser aquele que mandava, ele não queria estar submisso à autoridade. O caminho do falso profeta que nós vimos ali na carta de Judas começa com Caim, que é aquela pessoa que quer fazer do seu jeito, passa por Balaão, aquele que quer tirar proveito, e termina, o terceiro personagem que ele fala é Corá, que ele não quer estar sujeito à autoridade, e ele provoca rebeliões no meio do povo para tentar se promover. É muito triste isso, né? É muito triste isso. Veja o que Judas nos diz quanto, né? Judas, no caso, é um dos discípulos, não aquele que traiu Jesus, né? Mas na carta de Judas, é um outro Judas. Veja o que Judas nos diz quanto às atitudes que devemos tomar diante dos falsos profetas. Guardai-vos no amor de Deus. Ou seja, deixa o amor de Deus guardar o seu coração, guardai-vos no amor de Deus. Não deixa que essas coisas aí dominem, que entre no seu coração, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, seja também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Que você possa, como eu disse, cuidar do seu coração. Nessa nossa caminhada com Cristo, nessa nossa caminhada dentro desta escola que nós estamos vivendo do mover profético, onde nós estamos aqui para entender que todos nós representamos Deus aqui na terra, que todos nós precisamos, com as nossas palavras, serem palavras que vão ecoar a vontade de Deus, ecoar aquilo que Deus está dizendo, ecoar aquilo que Deus está fazendo, ter essa sensibilidade e viver assim nesse mover profético, mas cuidando para que esses perigos que vieram sobre esses três personagens
não chegue até nos nossos corações também. Nem de Caim, nem de Caim, Corá e Balaão. Que isso não cai no nosso coração. Amém, irmãos? Feche teus olhos um pouquinho. Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para viver isso, ó Pai. Para sermos, Senhor, como colocamos aqui, pessoas que representam Deus na terra. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver na nossa vida, no nosso testemunho, nas nossas palavras, possam ver Deus, ver Deus. Mas Deus, nada disso também pode, de alguma forma, tomar o nosso coração para uma vaidade e cair nesse caminho dos falsos profetas. Pessoas que se perderam na caminhada. Deus, em tudo, Deus, em tudo que nós fizermos, a glória é sempre do Senhor. E que aqueles que estiverem ao nosso redor possam